Boa noite, sintam-se bem-vindos à TV da Morada dos Avós, a Uma da Terra. É com alegria que te recebo para essa prosa deliciosa, tomando um chá. Faz um aconchego, prepara um lugar gostoso para essa 1 hora que se segue de live, talvez um pouco menos. E vamos juntos ingressar nessa aventura, dessa jornada de autodescoberta, para que aprendamos um pouquinho mais sobre como sanar os sintomas e aprender a nos conhecer, a mudar o estilo de vida, para realizar os sonhos da nossa essência aqui na Terra e contribuir de alguma forma para a nossa comunidade, nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso viver e deixar bonitas sementes pelo nosso caminho de mais vida, mais saúde, longevidade, mais felicidade. Então, convida os amigos, convida a família, chama aí o pessoal que possa estar diante de um enigma nesse momento da vida e que mesmo tendo clareza e conhecimento e tem se dedicado para saber como lidar com esses sintomas, ainda não encontrou as suas respostas. Até porque às vezes a mente, por mais inteligente que seja, por mais livros que possamos ter lido, por mais que estejamos atentos à inteligência da ciência, às vezes chega um momento na vida que somente a lógica ela não responde. E olhamos dentro dos nossos arquivos, dentro das nossas memórias para consultar, como é que podemos resolver essas questões? Com aquilo que aprendemos com as nossas avós, com os nossos pais, nossos professores. E é chegado um momento que toda esse conhecimento, ele não basta para responder esse enigma. Então somos chamados a trilhar um caminho de investigação, um caminho apurado, no sentido de buscar os sinais, as pistas que nos levem a essa resposta, a qual não é respondida pela inteligência do conhecimento, mas sim é respondida por uma sabedoria a qual ainda não conhecemos intimamente. Durante muito tempo, talvez possamos ter privilegiado algumas áreas da vida e é chegado o momento de privilegiar outras áreas também. E é isso que a árvore da sabedoria Ikigai da nossa história vem nos contemplar. E agora que já temos aqui um bom grupo de irmãos, podemos começar a história. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e é com alegria que aquilo que eu tenho de melhor no meu caminho, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu estou investigando na minha humanidade e tenho descoberto, eu compartilho com você. Que possamos trocar, somar saberes, sabedorias e conhecimentos e ao final desta live, vamos ver o tempo que levamos, eu respondo algumas perguntas que falam sobre os sintomas, sobre como encaminhar esses sintomas, como que nós podemos cuidar de uma forma natural e medicinal, sobre os relacionamentos, como viver relacionamentos mais saudáveis e também de firmar nosso passo na vida profissional com sucesso, trazendo as nossas ideias à realidade, nos realizando. Então, você que está chegando, já preparou o chá?
E você que já estava comigo desde o primeiro minutinho, já está bem aconchegado? Então respire profundo, relaxe aí no seu lugar, enquanto que eu estou aqui com o nosso avatar, o nosso arquétipo da Joaninha, que está aqui comigo. Ela que vem contando e aparecendo aí no nosso feed, trazendo os posts, as lives e os nossos stories, trazendo uma sementinha daqui e outra de lá. No passinho de uma Joaninha, essa história vou começar. Era uma vez uma antiga floresta que estava passando por grandes dificuldades. Assim contamos essa história na primeira live. E foi preciso fiar com o outro para confiar e encontrar a palavra mágica que estava guardada por um rei leão numa outra floresta, cheia de vida, onde toda a vida estava esplendorosa. Então, 3 animais, a princípio, foram escolhidos para ingressar essa jornada. Cada um deles teve os seus desafios. E vocês não imaginam que, por fim, o animal que menos se imaginava foi quem encontrou a resposta. Claro que com a ajuda de alguns amigos, algumas mãos. E ao retornar à sua floresta de origem, com a resposta do nome mágico que quando se pensava, se sentia e se pronunciava, ganhava forma. E esse nome chegou nesta floresta, que passava por sérias dificuldades pelas mudanças climáticas do meio ambiente. E os animais desta floresta estavam respondendo às consequências de atos que não foram muito conscientes e acabaram interferindo no bem-estar desta floresta. Então, quando os animais chegaram, cada um teve uma reação. Um deles foi a girafa, que precisou refletir entre as lágrimas sobre a questão da flexibilidade. Teve que avaliar também a sua visão ampla do todo, no entanto, precisou se consultar sobre a humildade. Outro animal que prosseguiu nessa jornada foi o inteligente macaco, que com a sua irreverência muito prosseguiu na jornada. No entanto, acabou se distraindo no pensamento automático e também um pouquinho ele se deu conta que precisava trabalhar a sua estima para que não precisasse se vangloriar tanto e sim valorizar-se internamente, porque naturalmente poderia valorizar a todos que estavam à sua volta, inclusive humildemente o passo a passo na presença do caminho. E então seguiu na jornada a uma avó, a avó Jabuti, Jabuti Zen, e com ela levava lá na sua casinha cheia de retalhos um manto tecido por uma fada e uma joaninha muito presente e cheia de encantos e magias. E durante essa trilha, mesmo a vovó às vezes duvidando um pouquinho que ela conseguiria, ela foi consultando as forças de suas ancestrais e foi fortalecendo-se internamente com a ajuda da fada tecedeira e também com a ajuda da querida Joaninha. E quando retornam, estão todos os animais na grande roda, ao centro o abuelo fogo, meditando e refletindo sobre as aprendizagens dessa jornada. Então, quando chega a vovó Jabuti com o nome da grande árvore, ela pronuncia Ikidai e a grande árvore se faz, toma forma e os animais vão refletindo sobre essa aprendizagem.
Mas o que nós não sabíamos ainda nessa história e que hoje chegou o recado através dos beija-flores, através dos animais aqui da comunidade, foi que a Dona Coruja, a qual guardava a sabedoria desta história, não estava passando muito bem. Ela estava resguardada e os animais que chegaram com o nome mágico ao manifestar a grande árvore se depararam com um enigma. Porque no momento em que a árvore se faz e toma forma, e os frutos da sabedoria de todas as cores, todos os sabores, que nutre e sana a todos os sintomas, sejam da mente, seja do corpo, seja do espírito, seja do nosso coração, da nossa alma, para serem retirados da grande árvore, precisava ainda mais um passo nessa jornada. Por mais que os animais se reunissem e tentassem retirar o fruto que pertencia ao seu clã e à sua família, não conseguiam retirar o fruto. Ele desaparecia. Cada vez que ele era tocado, o fruto se desfazia. Então, os animais, diante deste enigma, ainda estavam com um desafio, porque a sábia deste lugar, desta floresta, estava com um sintoma. Ela sentia-se muito cansada por já ter dado o seu melhor, e mesmo assim passavam-se os anos e de vez em quando aquela floresta passava por uma intempérie e ela se mantinha estável. Sim, porque estar estável não significa ficar abaixo de uma árvore tomando água de coco, assim diriam os humanos, mas sim saber-se estar presente no momento das tempestades. E quando as tempestades passam, saber a aprendizagem que tomamos, porque sim, meus queridos, a dor por muito tempo não é uma escolha, ela faz parte dessa jornada humana. No entanto, o sofrimento, ele é uma escolha e ele é opcional. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Diante desse desafio, qual é o segredo que os animais precisariam descobrir para saber como retirar cada fruto da sabedoria e nutrir, junto com o conhecimento que já tinham, junto com a humildade e a compaixão que desenvolveram um pouquinho, qual era a outra sabedoria que eles precisavam aprender para cada fruto receber e tomar o seu sumo por inteiro, fazendo florescer e frutificar uma nova floresta que das cinzas poderia renascer, como a fênix, né, queridos? Como uma fênix. Então, diante da Dona Coruja, que estava acamada e adoentada, um pouco cansada dessas intempéries, as quais já por vários ciclos eram recorrentes, os animais se reuniram, pedindo a ela gentilmente que, se fosse possível, mesmo ela estando ainda acamada, precisando de cuidados, de amor, precisando de fortalecimento e de mãos, se ela poderia dar uma dica diante da sua sabedoria. E alguns animais iam cuidando, colocando aromas à volta, outros iam tecendo seus mantinhos para cobrir a Dona Coruja, outros iam contando em energia toda a força, todas as medicinas, para que ela pudesse novamente se conectar com a sua força primordial, desde a origem, desde a fonte, desde as suas raízes mais profundas de coruja e da sua linhagem ancestral. E assim,
A Dona Coruja foi recebendo as bênçãos de amor que iam abraçando pouco a pouco, descansando apenas. E na arte do descanso, conforme ela ia descansando, os animais iam recebendo sinais, pequeninos sinais, para aqueles que estavam com o coração aberto. Sim, eles começaram a aprender que além da inteligência, além da visão, além daquilo que foi comprovado, existia um outro tipo de inteligência, que não era só aquela inteligência pensada, não era só uma inteligência que vinha da mente, mas que vinha de um outro lugar, que não se sabia muito bem de onde era, mas de repente um animal tinha uma ideia, o outro tinha uma percepção, o outro tinha uma sensação, iam conversando à volta do fogo com os mais velhos, com a sua própria clã, e iam chegando a um entendimento. E por incrível que pareça, foram juntando como retalhinhos de sinais, conforme a Dona Coruja descansava, e mais cuidados de amor era entregue a ela, mais a sua mente de coruja silenciava, e mais o seu coração se abria e confiava. Olha só, ela fiava com ela mesmo, ela fiava quando ela era uma corujinha no ninho, ela fiava com ela quando já era uma donzela coruja, ela fiava com ela quando era uma mulher coruja, ela fiava com ela quando, neste momento mesmo, e foi quando ela despertou desse descanso profundo e desse resgate do seu próprio caminho, se reconhecendo. E lembrou-se que ela não era todo aquele sofrimento da terra, ela não era todo aquele sofrimento de todos os animais da floresta, ela não era sequer aquelas lágrimas da girafa, ela não era sequer aquela vergonha e sentimento de humilhação que a princípio o macaco sentia. Ela não era a vergonha de nenhum deles, tão menos ela não era a rejeição, não era o abandono, não era a traição, não era as maledicências, não era a sombra da terra. Ela era a própria luz, a luz que acolhia tudo que existia. Existia há muito tempo e tinha um propósito de ensinar e de uma mensagem ir deixando bem devagarinho como uma semente semeando. E a coruja foi percebendo que ela era sim uma sombra e que ela era também a luz, e que quando ela aceitava a coruja que ela era por inteiro, ela podia acessar a fé do mundo inteiro dentro dela. E essa fé revelava que ela tinha escolha, ela podia escolher entre o sofrimento e entre o amor. Mas para isso precisava se despedir de um entendimento que vinha de muito longe, que pairava no seu pensamento. Foi profundo esse momento, em pleno momento em que todos os animais dessa floresta passavam por uma dificuldade coletiva. Sabe quando acontece algo assim no mundo que afeta a todos? Pois é, nessa floresta estava acontecendo também. E dependia do acreditar em si mesmo, dependia de acessar as boas ideias, as ideias que tinham um potencial muito cheio de vida, dependia dela acreditar na magia, no encanto, na sua natureza
e simplesmente deixar fluir e mover nas coisas mais simples da vida, assim fortalecendo o seu corpo, sabendo da sua natureza, que um dia nasceu, que um dia cresceu e que um dia partiria. A coruja se deu conta que era importante soltar, deixar ir todo este sofrimento dessas histórias antigas e que ela estaria honrando todo o seu clã de corujas, seguindo adiante, ofertando o melhor de si mesmo e vendo a beleza nessas experiências, porque quando não sabemos, fazemos da melhor forma. No entanto, às vezes a nossa mente já sabe, mas o nosso corpo ainda não aprendeu. Às vezes o nosso coração já perdoou, mas as nossas células ainda não integraram essa nova sabedoria, porque ainda estão ligadas a um conhecimento, a uma crença muito antiga. E assim, conforme a gente vai transformando o conhecimento em sabedoria, as respostas vão chegando. E a coruja foi se restabelecendo e cada animal foi compreendendo uma forma de encontrar dentro de si mesmo a resposta desta sabedoria. Foi então que a dona coruja, já um pouquinho mais desperta, em alto e bom tom disse: aqui estou. Sim, eu existo, eu sou e já estou disponível a ofertar. Então a coruja se deu conta que não era só trabalhar, não era só se prover, não era só sustentar, era também amar, era também ser amada, era poder se deixar ser cuidada e era também cuidar, era dar espaço para que o próprio tempo do seu amadurecimento lhe trouxesse a sabedoria necessária. Mesmo com tantos anos de vida, veja só, ainda aprendendo. E a coruja sábia se viu aprendiz ao ver suas delicadezas mais doloridinhas e com a ajuda de tantas mãos conseguir resgatar a fé em si mesmo, com fé e esperança, de tentar de nova forma, de tentar de novo jeito, mas agora com outro estilo de vida, sabe? Cuidando, sim, do trabalho, das suas relações, da sua aprendizagem, do seu descanso. Ai, tudo na mesma proporção. Olha só o segredo da sabedoria para ouvir o coração. Então todos os animais, sábios já um tanto, compreenderam que a ansiedade de querer tirar os frutos não iria resolver, só iria atenuar e adoecer. Outros animais compreenderam que ficar olhando para este sofrimento e entender que morrer, que se deixar de viver por aqueles que ama, não é compaixão. Isso é sofrer o sofrimento, é ter pena, é enfraquecer o outro. Enquanto que confiar na capacidade daquele que passa pela dificuldade de encontrar dentro de si a resposta, tendo como colaboração a presença e os cuidados de amor como uma bênção, uma simples medicina, um mantinho, uma gotinha de flor, um abraço, seria o necessário para que aquele que precisa de cuidado possa sanar os sintomas, que só querem ser incluídos e vistos no coração daqueles que um dia fez parte. Todo sintoma
é essa necessidade daqueles que vieram antes de contar uma história. A alma de todos eles procura se expressar. E é a nossa escolha se vamos manter esta conexão desses espaços de dor e sofrimento ou se vamos escolher, tudo bem viver um lamento, mas logo em seguida confiar e conectar com as bênçãos, com os dons, com os talentos e agradecer o melhor, os potenciais mais preciosos de nossos ancestrais, assim como a coruja fez. É precioso esse segredo. Quando o segredo é revelado, toda a meia-verdade, ela se mostra e podemos então perceber quais foram as pequenas mentiras do caminho que nos desviaram. Sabe, como me apaixonar por alguém que eu criei e que não existe. Como acreditar que o sucesso é algo que eu criei e que não é real. Então, os animais começaram a se perceber e começaram a se dar conta de seus equívocos. Com a luz do farol da sabedoria da coruja que desperta estava. Agora os animais foram descansar também, cada qual na sua família, deixando iluminar o que era verdade e o que era mentira. E assim, bem devagarinho, os primeiros frutos começaram a ser colhidos? Não. Os animais, quando menos esperavam, conforme soltavam o passado e se desprendiam do futuro, se alinhavam com o presente e o silêncio apenas escutavam os frutos caídos e maduros. E assim, devagarinho, foram colhendo um a um, fruto a fruto. Não todos ainda, porque nessa história ainda havia novos passos a serem dados, mas, na medida que os primeiros frutos caíam, toda a vegetação daquela grande floresta ia brotando bem devagarinho. E a vida ia retornando em lugares que nem se imaginava, que todos juravam que nada cresceria. Mas veja só o poder das cinzas. Elas guardam todo o registro de uma vida. E com toda a força que nutre a terra, o reconhecimento da humildade, um pouquinho de compaixão. Agora, com este passo dessa história, mais uma gotinha de fé. E eis o segredo da regeneração da fé, aonde tudo passa novamente a acreditar e aquilo que era cinza pode florar novamente, no lugar de maior delicadeza. Agora se aprende com mestria, com um novo olhar, talvez com uma pitadinha de encanto e até de magia. Como podemos nos abraçar e nos acolher, sentir muito e lamentar, e no devido momento, jamais fortalecidos, nos perdoar por aquilo que sabemos, que vivemos e por aquilo também que faz parte dessas antigas histórias. E assim,
perdoar de todas as formas, nesse descanso profundo, nesse descanso fortalecedor, onde nos dá a certeza de que não é que fizemos algo errado, não é que falta algo, não é que não estamos avistando a solução ou que não sabemos a resposta correta. É apenas porque precisamos descansar e receber cuidados para nos fortalecer. E as respostas, então, vão florescer naturalmente. E assim, essa história que conta sobre os sintomas e ao mesmo tempo os desafios, foi se concluindo. E o que fica no nosso coração é o sentimento de prometer com confiança, de olhar devagarinho cada etapa do caminho e ser verdadeiro consigo. E quando se é mamãe de uma criança, que essa criança guarda o sintoma, é encontrar os caminhos mais delicados para que essa criança perceba que ela é livre para escolher, para expressar e para ser quem ela é, com liberdade pessoal. Às vezes uma gotinha de floral, às vezes uma história, outras vezes um membro da família vivendo uma constelação, outras vezes uma simples respiração, para que o descanso se faça e que a fé seja renovada, seja criança ou seja avó, não interessa a idade. Muitas vezes uma alma antiga, ela se manifesta numa criança e muitas vezes numa pessoa com mais idade, uma alma ainda é nova e está aprendendo. De qualquer forma, todo sintoma pede um olhar, pede para ser incluído, pede para descansar, pede para deixar uma mensagem, pede para realizar o seu propósito, que é educar, que é ensinar um caminho, que é mostrar uma nova forma de olhar. Uma vez deixado o recado, o sintoma então realizou sua tarefa. E nós, que recebemos a mensagem, agradecemos o serviço, porque todo sintoma, ele traz uma história, ele traz vários personagens, ele traz tempos antigos, onde a verdade não foi conhecida, onde os segredos foram mantidos, onde muitos não tiveram voz, onde muitos deixaram de acessar a coragem pelo cansaço de olhar ao sofrimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, eu te convido com todo o meu coração e toda a minha compaixão para que ingressemos nessa jornada e possamos estender as nossas mãos em direção ao amor por si mesmo. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui a minha alegria, o meu compromisso e o meu comprometimento comigo mesmo e contigo também, para que possamos olhar esse caminho e vamos ajustar com todo carinho, no passo de uma joaninha, este reencontro com a fé dentro de si mesmo. Tá certo? Então, o sintoma ele pode ser um grito quando ele nunca foi ouvido. Ele pode ser também um sorriso
de satisfação por ter sido acolhido. Vai depender da onde a gente olha. Olhamos para o grito? Olhamos para o sofrimento? A vida precisa nos sacudir para que a gente descanse e se cuide com amor? Ou já podemos aprender, amados, ouvindo uma história e aprendendo com amor? Tudo vai depender. Eu estou de mãos estendidas, seja qual for a sua escolha, e estou vibrando e comprometida para que a verdade seja revelada e que você se sinta aliviado, aliviada de que já pode seguir adiante de uma outra forma. Combinado? Deixa aí pro meu coração, quando eu postar essa live, um comentário, uma partilha. Eu não sou dada à moral da história, porque acredito que toda história ela já foi contada e que a resposta ela está florescendo, cheia de vida, a cada noite de sono, a cada semente florescida. Então, ao passar das noites, com certeza, alguma sabedoria vai brotar dessa história, desde a Dona Coruja e a sua recuperação e a aprendizagem de todos os animais da floresta, nessa floresta que já está em regeneração, que a fé já está tomando força, que o acreditar em si já começa a ser possível e que o luto vai se dissolvendo devagarinho. Então, deixa a tua mensagem, compartilha com os teus irmãos. Quantas pessoas estão precisando desse carinho no coração? Eu nem posso imaginar como tenha sido para vocês ou para as pessoas que estão à sua volta, mas o que eu posso te ofertar é meu abraço de bênçãos e dizer, existe sim um caminho mais suave para aprender a trilhar esse chão com outro olhar, com mais leveza. Um grande abraço, gratidão por suas partilhas, gratidão pelo tempo que você ofertou para o seu coração. É uma grande alegria te receber aqui na Morada dos Avós. E vem conosco nas próximas lives que vamos continuar desvendando esses mistérios. Quais são os novos frutos que vão cair ao chão? Quais as novas aprendizagens? Será que os animais vão resgatar esta fé? E o que vai acontecer quando a fé e a esperança, junto com a coragem, tomarem o viço da vida? Será que vão conseguir trazer suas ideias para materialização? Será que os sintomas vão seguir adiante de uma nova forma? São tantas as perguntas, não é mesmo? E saber que logo, logo vamos acessar uma sementinha dessas respostas nos deixa mais esperançosos, com mais fé, com mais esperança de trilhar essa aventura como uma criança de coração puro, na abundância que é essa vida. Que coisa mais linda, né? Gratidão, queridos, porque se vocês tomam, eu recebo na forma de gratidão. E o meu coração transborda em mais beleza, em mais vida, em mais sabedoria para poder ofertar e ensinar as coisas bonitas que eu recebi. E assim a gratidão se multiplica e se transforma em bênçãos de amor pelo caminho. Uma boa noite. Durmam bem, um bom descanso, que essa história trabalhe no trim-trim-trim das fadas e que venha uma clareza inusitada para as respostas que te guiam do próximo passo a seguir. Um beijo e até breve.
Inscrevam-se no curso, que eu preparei com amor para vocês. A essência guia, sintoma e cura, rumo à liberdade pessoal. E na próxima live, seguimos mais um passo nesses mistérios, destes segredos que precisam ser revelados da grande árvore da sabedoria Ikigai. Um beijo! E pesquisem na internet o que é Ikigai. Eu já pesquisei e tive uma agradável surpresa. Boa noite, queridos.